Eu entendo que são 4 equipes que, num rumo natural, nenhuma delas fica na segunda metade da tabela. Olhando para Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiás e Cuiabá, tô com alguma dúvida sobre o trabalho do Guto no Cuiabá. Apesar de ser uma equipe que traz alguns bons nomes, mas tem algumas carências olhando a estrutura de meio de campo principalmente. E pelo que foi o trabalho do Guto no esporte também me gera alguma dúvida do que ele pode conseguir desenvolver no Cuiabá. Mas olhando para as outras equipes, olhando para as equipes goianas, eu entendo que as 3 chegam como equipes para brigar pelo acesso. Dessas 4, 3 eu entendo que vão lutar pelo acesso. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Segunda, momento destinado aqui no canal toda segunda-feira por volta das 19 horas para estar falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa semana vamos estar dando sequência às apresentações dos participantes dessa edição de 2025 com as 4 equipes da região Centro-Oeste: Vila Nova, Goiás, Atlético Goianiense e Cuiabá. Um pouco do início de 2025 dessas 4 equipes e também os destaques individuais de cada uma delas. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você aguarda sobre os representantes do Centro-Oeste. Semana passada eu falei sobre as equipes do Norte e Nordeste, CRB, Remo, Paysandu e Amazonas. Nas próximas 2 segundas-feiras, no dia 17 e no dia 24, vamos estar dando a sequência também nas apresentações com as equipes do Sudeste e do Sul. Inclusive comenta aqui abaixo, no dia 17, qual região você quer que eu fale. E no dia 31, na última segunda-feira, antes do início da Série B, vamos estar fazendo um tier list, trazendo uma projeção de quem briga pelo acesso, de quem deve ficar naquela região intermediária da tabela e quem deve lutar contra o rebaixamento. Talvez ao vivo, provavelmente ao vivo, no dia 31, na segunda-feira do dia 31. Deixa aqui a sua expectativa nesse vídeo sobre as equipes da região Centro-Oeste. Deixa o like também, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para mais conteúdos como esse. E também compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Isso faz com que eu traga ainda mais vídeos falando sobre a Série B. Até o final do ano vamos estar trazendo o Papo de Segunda, não só na segunda-feira falando sobre a Série B. O Papo de Segunda é exclusivo da segunda, mas em outros dias também vou estar trazendo destaques da Série B do Brasileirão. Mas bora lá, falar sobre essas 4 equipes, começando com o Cuiabá. Cuiabá, que foi uma das equipes que caiu da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, depois de um bom período estabelecido na primeira divisão. Trouxe algumas peças importantes da primeira para a segunda divisão, teve a manutenção de alguns nomes. Olhando para a temporada de 2025, semifinalista do Campeonato Mato Grossense, terminou caindo na primeira fase da Copa do Brasil para o Porto Velho nos pênaltis e tem um aproveitamento de 66%, comandado agora pelo Guto. Guto não iniciou a temporada, mas vai seguir a temporada de 2025 comandando a equipe do Cuiabá. Como destaques, trazer o nome do Mateuzinho na lateral direita, Mateuzinho que também pode jogar pelo corredor esquerdo. Trazer também o nome do Sander. Mateuzinho é um dos remanescentes. Sander na lateral esquerda, ex-Sport e ex-Goiás também. Derek Lacerda está tendo um bom início de ano em números. Derek Lacerda pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. E o Pedrinho. Pedrinho ex-São Paulo, América, Atlético Paranaense, Santos também. Então, os extremos do Cuiabá são extremos interessantes, os corredores laterais também são corredores laterais interessantes. Tem aqui a ressalva do nome do Sander, que é um grande jogador, mas tem o fator da idade. Talvez a idade possa pesar principalmente para o lado do lateral, então talvez possa pesar um pouco sobre a intensidade dele em 38 rodadas de Série B. E tem o fator Guto. Guto não teve um último bom trabalho na Série B, ele comandou o Sport no iniciozinho de 2024, né? Não teve um bom trabalho, não teve um trabalho duradouro em Pernambuco, mas é um bom nome, eu enxergo como uma boa aposta do Cuiabá, né? Um nome já um pouco mais experiente, com a rodagem um pouco maior, acho que tende a ter um bom trabalho. Eu vejo algumas carências nesse grupo do Cuiabá, principalmente olhando para o setor do meio de campo, mas eu entendo que é um Cuiabá que tende a estar na primeira metade da tabela.
talvez não lutando pelo acesso, mas tende a frequentar, né, um G10, um G8 da competição. Deixa a sua expectativa sobre o Cuiabá, depois a gente volta para falar um pouco mais sobre a equipe do Mato Grosso. Seguindo aqui a apresentação, Goiás que está na semifinal do Campeonato Goiano e também está na semifinal da Copa Verde que gera uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Então, tem um início de ano bom, com alguma irregularidade. As derrotas nos clássicos, tanto para o Vila como para a equipe do Atlético Goianiense, pesam bastante na verdade, mas um aproveitamento ok, 60%, e na temporada de 2024 foi um Goiás que terminou na sexta colocação da Série B, lutou até o final pelo acesso. Trazendo destaques do Goiás, tem dois bons goleiros, tá? Coloquei aqui o nome do Tadeu, mas tem também o Thiago Rodrigues. Lateral direita tem o William Lepo, teve boas passagens por o Novo Horizontino e também pelo Vitória recentemente. Falando sobre um outro nome que esteve no Vitória, Rodrigo Andrade, acesso do Vitória e também acesso do Mirassol. Então um bom nome, um bom meia central / volante, o Rodrigo Andrade. Tem o Marcão, peça remanescente da última temporada. Tem o Gava como um grande articulador, o Juninho como meia central, Juninho aquele mesmo ex-América. E tem na linha de frente Arthur Caíque e o Barceló. Alguns desses destaques eu não estou trazendo nem tanto para esse 2025, mas alguns deles um sentido de trajetória e de currículo. Um exemplo é o Arthur Caíque. Arthur Caíque que teve algumas passagens, que tem um currículo pesado e acredito que ele pode ser importante também para essa temporada de 2025 da equipe goiana. Tem um grande armador, tem opções para volantes e meias centrais muito positivas, tem dois bons goleiros. Acho que o Barceló é uma dúvida, né? O Barceló que na temporada passada estava no Ceará. Vamos ver como ele consegue corresponder nesse comando do ataque do Goiás na temporada, principalmente olhando para a Série B. Mas olhando para essas quatro equipes, já antecipando, olhando setor a setor, eu enxerguei o Goiás como uma equipe que fornece mais ao treinador. Estou falando que o Goiás é a melhor equipe, mas de elenco tem algumas peças entre as equipes do Centro-Oeste que mais me chamam a atenção. Bom lateral direito, opções para o meio de campo que chamam muita atenção, meio de campo que pode gerar equilíbrio, um grande goleiro, e aqui na linha de frente também tem bons nomes. Partindo aqui para o Atlético Goianiense, que tem o Guanais como comandante técnico, uma excelente aposta, né? Olhando para os treinadores, assim, se tem o Guto com mais experiência, o Jair Ventura com uma identidade com o futebol goiano e também com um nome de um pouco mais de peso. Talvez entre esses três nomes de treinadores que eu falei aqui, o do Guanais seja com o menor destaque, pelo menos de currículo. Mas é bom ter atenção ao nome do Guanais. Apesar de ser um Atlético Goianiense que não consegue convencer tanto assim nesse início de ano, pelo menos a nível de desempenho, mas é um Guanais que, olhando para outros treinadores recentes da Série B, o Guanais talvez me recorde muito o Mozart. Mozart que teve na última temporada o acesso com o Mirassol. O Guanais com equipes talvez que ofereciam menos para ele conseguiu entregar bastante. Acho que o grande exemplo foi o Operário na última temporada, e aí ele terminou indo para o Atlético Goianiense, semifinalista do Campeonato Goiano, está na segunda fase da Copa do Brasil por muito pouco. O Atlético não foi eliminado pelo Asa em Arapiraca, jogou menos do que o Asa no segundo tempo e só conseguiu a classificação nos pênaltis, por muito pouco mesmo. O Atlético não voava. 55% de aproveitamento na temporada, somando tudo, somando Campeonato Goiano e Copa do Brasil. E na última temporada terminou sendo rebaixado da Série A para a Série B. Atlético Goianiense, um dos candidatos aí para brigar forte pelo acesso. E aí, trazendo os nomes, por mais que eu destaquei vários pontos do Goiás, entenda que o Goiás tenha um grupo do mesmo nível, talvez um pouco acima, mas essa linha de frente aqui do Atlético Goianiense, ela chama muita atenção. Nome do Marcelinho. No Goiás eu não destaquei, mas tem o Edson Carioca também. Mas olhando aqui para o Atlético Goianiense, Marcelinho,
nome de aceleração, assim como o Edson Carioca, ex-Juventude. Tem o Potker, aí é mais peso do currículo, não vejo o Potker agregando tanto quanto o nome dele, mas tem o Caio Dantas, e aí sim, tem um grande centroavante, um cara que pode se adaptar também como um segundo atacante, e tem o Alejo Cruz, um dos remanescentes da última temporada, tanto pode jogar pela ponta direita como pode jogar pela ponta esquerda. O Shailon, como um grande articulador, acho que é um dos grandes 10 dessa Série B. Tem o William Maranhão, de diversas passagens, acredito que é a terceira ou quarta passagem do Maranhão pela equipe do Atlético. E tem o Haldney também, dois grandes volantes, Rai Ramos, ex-São Paulo, ex-Ceará, e o Romão, que vive a segunda temporada dele com a camisa do Atlético Goianiense. Então tá aqui, né, os destaques individuais, e trago muito destaque ao nome do Guanais. Estou com uma expectativa bem alta sobre o que o Guanais pode conseguir desenvolver. Talvez esse início de ano ele quebrou um pouco a expectativa de alguns torcedores, mas acredito que na sequência da temporada ele tende a encaixar esse grupo do Atlético e tende a ter um bom trabalho, principalmente olhando para a Série B, que é o grande objetivo. E falando aqui sobre o Vila Nova que nas últimas temporadas vem batendo na trave pelo acesso à Série A. Vila Nova que na última temporada nem tanto, terminou se afastando na reta final do G4, mas olhando num contexto geral, é um Vila que sempre vem iniciando como um dos candidatos ao acesso. Nesse ano, Campeonato Goiano semifinalista, Copa do Brasil está na segunda fase, ainda não jogou a segunda fase, e Copa Verde terminou caindo para o Brasiliense nas quartas, e aí talvez foi um dos golpes mais sofridos do Vila Nova nessa temporada de 2025, a queda, dá para dizer que precoce, na Copa Verde. 56% de aproveitamento, na temporada de 2024 terminou caindo na nona colocação, terminou a campanha na Série B na nona colocação. Trazendo alguns destaques, dupla de zaga bem interessante, né? Tem o Panhussá, ex-Ceará, e tem o Alisson Maia, ex-Criciúma, uma boa dupla de zaga. Talvez o Panhussá em aceleração ele perca um pouco, mas se tem o Alisson Maia que consegue gerar essa aceleração recompondo. Tem o experiente Ralf, né? 40 anos que o Ralf tem e ainda assim vem desempenhando muito bem com a camisa do Vila. O Igor Henrique também com experiência. Tem o Diego Torres que viveu um bom 2020 e 2021 com a camisa do CRB. Em 2024 esteve no Amazonas, o mesmo clube do Rafael Lacerda. Terminei não tocando no nome do treinador do Vila, mas passou pelo Amazonas, teve um bom trabalho pelo Amazonas em 2024. E aí trouxe o nome do Diego Torres, né, e vem sendo um dos nomes que gera alguma expectativa, e tem o nome do Poveda no comando do ataque. Né? Poveda que em 2022 foi o artilheiro da Série B com a camisa do Sampaio Correia, terminou girando em outras equipes, foi para o Bolívar, da Bolívia, e terminou indo também para o Avaí na última temporada. Acho que é um bom nome, é uma boa aposta para esse comando do ataque. Então tá aqui os destaques do Vila, trazendo uma avaliação geral sobre essas quatro equipes daqui. Eu entendo que são quatro equipes que num rumo natural, nenhuma delas fica na segunda metade da tabela. Olhando para Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiás e Cuiabá, tô com alguma dúvida sobre o trabalho do Guto no Cuiabá. Apesar de ser uma equipe que traz alguns bons nomes, mas tem algumas carências olhando a estrutura de meio de campo principalmente, e pelo que foi o trabalho do Guto no Sport também me gera alguma dúvida do que ele pode conseguir desenvolver no Cuiabá. Mas olhando para as outras equipes, olhando para as equipes goianas, eu entendo que as três chegam como equipes para brigar pelo acesso. Dessas quatro, três eu entendo que vão lutar pelo acesso até o final, né? Olhando para Vila, olhando para Atlético Goianiense, olhando para o Goiás. É claro, é difícil imaginar, né, as três subindo, os três goianos subindo dentro de uma estrutura de G4, até porque nas apresentações que eu vou trazer nas próximas semanas tem outros fortes candidatos também, mas eu enxergo a aposta do Atlético Goianiense no Guanais como muito positiva. Enxergo que o Jair Ventura, ele, pelo fator conhecer muito bem esse grupo do Goiás e ser um grupo que setor a setor
oferece bons nomes como o Gava, como o Juninho, como o Rodrigo Andrade, como o William Lepo pelo corredor direito. Entendo que é um Goiás que tende a chegar muito forte. E o Vila também, né? Assim, o Vila pelo recorte dos últimos anos. Acho que o elenco do Vila para essa temporada ele me traz algumas dúvidas, mas ainda assim vejo como um Vila que tende a ficar nas primeiras 10 posições, nas primeiras 8 posições da tabela. E o Cuiabá, eu tenho alguma dúvida sobre o quanto que o trabalho do Guto vai conseguir entregar para a equipe do Mato Grosso. Deixa aqui a sua expectativa, o que você está aguardando para essas 4 equipes. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Na próxima segunda, dia 17, tem mais papo de segunda, ou com as equipes da região sudeste, ou com as equipes da região sul. Deixa aqui a sua expectativa, deixa o like, compartilha o link, se inscreve no canal. Até a próxima.